Acho que alguma vez na sua vida você já deve ter ouvido alguma música do nosso querido rei do pop, Michael Jackson. Hoje eu vou te contar quem foi Michael Jackson. Meu nome é Ivy Caroline, seja bem-vindo ao canal Ivy Curiosidades. Michael Jackson, cantor, compositor e dançarino norte-americano, apelidado de Rei do Pop, foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Suas contribuições para a música, a dança e a moda por mais de 4 décadas, juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular. Nome completo: Michael Joseph Jackson. Pseudônimo: Rei do Pop. Foi nascido 29 de agosto de 1958, Gary, Indiana. Norte-americano, sua mãe Catherine Jackson, pai Joey Jackson. Foi casado com Lisa Mary Presley. O 8º filho da família Jackson, Michael fez sua estreia profissional em 1964 com seus irmãos mais velhos, Jack, Tito, Germain e Marlon. Como membro do grupo musical The Jackson 5, ele iniciou sua carreira solo em 1971. No Motown Records e subiu para o estrelato solo com Off the Wall em 1979, que foi aclamado pela crítica. No início dos anos 1980, Michael se tornou uma figura dominante na música popular. Seus vídeos musicais, incluindo os de Betty It, Billie Jean e Thriller, de seu álbum Thriller de 1982, são creditados por quebrar barreiras raciais e transformar o meio em uma forma de arte e ferramenta promocional. Sua popularidade ajudou a trazer o canal de televisão MTV à fama. 1987 foi o primeiro álbum a produzir 5 singles, o número de uma Billboard Hot 100. Jackson continuou a inovar ao longo dos anos 1990 com vídeos como Black or White e Scream e conquistou uma reputação como artista em turnê. Através de performances de palco e vídeo, Jackson popularizou técnicas de danças complicadas como Moonwalk, ao qual deu o nome. Seu som e estilo influenciaram artistas de vários gêneros. Michael Jackson é um dos artistas musicais mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em 70 milhões de cópias em todo o mundo. Seus outros álbuns, incluindo Off the Wall, Bad Than Roses, Story Past Present, também entre outros mais vendidos do mundo. Ele ganhou centenas de prêmios, mais do que qualquer outro artista na história da música popular. Foi introduzido 2 vezes no Hall da Fama do Rock e é o único artista pop ou rock a ser incluído no Dance Hall of Fame. Suas outras realizações incluem 39 recordes no Guinness World, incluindo o de artista de maior sucesso de todos os tempos, incluindo os prêmios Legend, e 13 singles no número 1 do Billboard Hot 100, do que qualquer outro artista masculino no grupo do Hot 100. Jackson também foi o primeiro artista a ter um single dos 10 primeiros na Billboard, em 5 décadas diferentes. Em 2016, o patrimônio de Jackson era 825 milhões de dólares, o valor anual mais alto de uma celebridade já registrada pela Forbes. No final dos anos 1980, Michael se tornou uma figura de controvérsia por sua radical mudança de aparência, relacionamentos, comportamentos e estilo de vida. Em 93, ele foi acusado de abusar sexualmente do filho de um amigo da família. O processo foi resolvido fora do tribunal e Michael não foi indiciado. Em 2005, ele foi julgado e absolvido de outras acusações de abuso sexual infantil e várias outras acusações. Em 2009, enquanto se preparava para Cheat Is It, Jackson morreu de overdose de sedativos administrado por seu médico pessoal, Conrad Murray. Os fãs de Jackson em todo o mundo expressaram sua tristeza e seu funeral público foi transmitido ao vivo. No entanto, o documentário Live in Neverland
lançado pela HBO em 2019, detalha as alegações de abuso sexual infantil de dois ex-amigos de Jackson que trabalhavam com ele quando criança. Essa é a casa de infância dos Jacksons em Gary, Indiana, mostrando um tributo floral após sua morte. Michael era o sétimo de 9 filhos de Joseph e Catherine. A família inteira, incluindo os irmãos mais velhos e os mais novos, viveram juntos em uma pequena casa de 2 quartos e o pai sustentava a casa a duras penas trabalhando em uma usina siderúrgica, por vontade da mãe. Mas contra o desejo do pai, as crianças tornaram-se testemunhas de Jeová e passaram a praticar a evangelização de porta em porta. De acordo com as regras rígidas do pai, as crianças eram mantidas trancadas em casa enquanto ele trabalhava até tarde da noite. Entretanto, as crianças escapavam frequentemente para as casas dos vizinhos, onde cantavam e faziam música. Os irmãos mais velhos mexiam na guitarra do pai, sem sua permissão, enquanto ele trabalhava. Até que um dia, Joseph tomou consciência do talento de seus filhos e resolveu ganhar dinheiro com isso, e assim sair de Gary e ir para a Califórnia, para mais tarde serem contratados pela Motown. Na Motown, Michael e seus irmãos gravaram vários álbuns, o que lhes rendeu fama mundial com apenas 13 anos. Michael, através dos Jackson 5, havia colocado 4 canções no topo das paradas. Michael iniciou sua carreira solo quando ainda estava na Motown, quando lançou os álbuns, todos com pelo menos um sucesso mundial. A partir de 73, a popularidade do grupo começou a diminuir, embora eles tivessem sucessos razoáveis, como Young Love. Neste último, durante as apresentações, Jackson simulava um robô dançando. A dança tornou-se bastante popular no mundo todo. That's how I feel, but there are worlds and worlds of ways to explain, to tell you. Durante sua infância, Michael e seus irmãos sofreram constante abuso de seu pai, que batia frequentemente nas crianças e as aterrorizava psicologicamente. Os ensaios eram supervisionados pelo pai com um cinto na mão. Certa vez, Michael e seus irmãos foram dormir no quarto de um hotel e deixaram a janela aberta. Seu pai escalou a janela com uma máscara no rosto e deu um susto nos irmãos, somente para ensiná-los a não deixar a janela aberta quando fossem dormir. Anos depois, Michael sofreu pesadelos sobre ser sequestrado do seu quarto e chorava com isso. Durante sua entrevista, a apresentadora Oprah, em 93, Michael disse que durante sua infância chorou várias vezes por solidão e muitas vezes vomitava só de ver seu pai. No documentário de 2003, do jornalista britânico Martin Bashir, o cantor chorou ao relembrar de sua infância. Em 1975, os Jackson 5 saíram da Motown e assinaram contrato com a Epic, em busca de mais liberdade para produzir suas canções. Como resultado do processo judicial, tiveram que mudar o nome para The Jacksons. Michael foi o principal compositor do grupo, escrevendo sucessos como Shake Your Body e entre outros. No papel do espantalho com sua companheira de gravadora, Diana Ross, como Dorothy, as canções do filme foram arranjadas e produzidas por Quincy Jones, que simpatizava com Michael. Após assinar o contrato com a Epic em 78, Michael trabalhou com Quincy em muitos álbuns. Michael começou a gravar durante a primavera norte-americana em 1978, com a produção de Quincy Jones. Michael selecionou 10 canções, as quais formaram seu primeiro álbum solo em idade adulta. After All causou furor entre o público e a mídia especializada. A mistura de black music e disco do álbum tornou-se referência nos anos que se seguiram. Michael ganhou seu primeiro Grammy com o compacto do Don't Stop, uma canção escrita e produzida por ele. Foram 2 anos de constante exposição no rádio e na televisão. Foi a primeira vez que um artista colocou 4 canções de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Em 80, After All já era um álbum de black music mais vendido da história. Os números chegam atualmente a 20 milhões de cópias.
Apesar de ter vendido com um único álbum solo mais do que os The Jacksons haviam conseguido na carreira de 11 anos, Michael resolveu continuar com os irmãos, atendendo a pedido da mãe. Em 79, durante o ensaio, Michael caiu e quebrou o nariz, sendo obrigado a operar o nariz. Sua primeira rinoplastia não foi um completo sucesso, e Michael reclamou de dificuldades respiratórias que afetavam sua carreira. Ele foi submetido ao Dr. Steven, que realizou a segunda rinoplastia de Michael e outras subsequentes operações. Depois de lançar mais um disco com os The Jacksons em 80 e cumprir uma apertada agenda de divulgação, que incluía especiais no rádio e uma sequência de 39 espetáculos pelos Estados Unidos, Michael tinha pouco tempo para gravar o álbum que sucederia o Off the Wall. Thriller é atualmente o álbum mais vendido da história, com mais de 110 milhões de cópias vendidas no mundo. Nos 2 anos que se seguiam o lançamento, o álbum foi a maior sensação da América, influenciando não somente a música, como também a dança, a moda e a televisão. Thriller chegou à primeira posição entre os mais vendidos dos Estados Unidos no dia 21 de fevereiro de 83 e permaneceu na posição por 37 semanas no primeiro lugar e mais 43 no top 10, um recorde. 7 compactos foram lançados e 2 conquistaram o primeiro lugar, Billie Jean e Beat It. Thriller também foi um marco na luta contra a discriminação racial na indústria fonográfica. Michael tornou-se o primeiro artista negro cuja música estava no ar na MTV, com o videoclipe de Billie Jean, dirigido por Steve Barron. A canção Beat It, que tinha participação do guitarrista Ed Van, fez rádios de rock, na época orientadas a um público essencialmente branco, tocarem a canção de um negro, e fez rádios de black music tocarem rock, um feito inédito até então. Mudança de aparência. Na época, as alterações na aparência de Michael eram visíveis e geravam muita polêmica. Os jornais especulavam sobre dezenas de cirurgias plásticas, apesar do músico confirmar apenas 2, e possíveis razões para a mudança na cor da pele dele, que estava branca. Especialistas acreditavam que Michael teria se submetido a um tratamento intensivo com hidroquidona, uma substância capaz de clarear a pele. Em 1993, durante entrevista com a apresentadora Oprah, Michael afirmou sofrer de vitiligo, uma doença autoimune não contagiosa em que ocorre a perda da pigmentação. Posteriormente, o cantor ainda contraiu outra doença de pele. Ele foi diagnosticado com lúpus no início dos anos 90. Essa doença também causa alteração na pele. O sistema imune ataca as próprias células e tecidos do corpo, deixando o indivíduo com fortes dores e mais suscetível a outras doenças. Isso explicaria o uso de máscaras cirúrgicas em público e o vício em remédios contra a dor. Devido às suas supostas excentricidades, Michael ganhou o apelido de Guacojaco do tabloide. Vegetariano, Michael supostamente tinha horror a refrigerantes artificiais, apesar de ter feito uma campanha publicitária milionária para a Pepsi. Entretanto, há divergências sobre o suposto vegetarianismo de Michael. A União Vegetariana Internacional afirma que ele não era, pois comia carne de frango. Em agosto de 1993, o jovem Jordan Chandler, de 13 anos, representado pelo advogado civil Larry Fieldman, acusou Michael de abuso sexual. As declarações feitas à imprensa nunca foram entregues à justiça e, por consequência, o astro não chegou a ser indiciado pelo crime. Apesar disso, o promotor distrital Tom Eniston deu início a investigação paralelas no final do mês pelo condado de Santa Inês, residência oficial de Michael. As acusações geraram frenesi em todo o mundo. Cancelou o segmento da turnê do álbum Dangerous em outubro, pouco antes de deixar o México a caminho dos Estados Unidos. Durante uma semana daquele mês, não se soube o paradeiro do astro. Ele reapareceu internado aos poucos do terapeuta na Irlanda do Norte, em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, alegando a necessidade de se restabelecer de um vício em analgésico. Michael se pronunciou sobre as alegações pela primeira vez em dezembro de 93, durante um comunicado transmitido simultaneamente pelas redes CNN, CBS, NBC e ABC, ao vivo do rancho Neverland. Ele se defendeu, afirmando ser incapaz de causar mal a uma criança. Depois de 6 meses de negociações contra a vontade do cantor e do seu advogado, a companhia de seguros daquele fechou um acordo de confidencialidade
com o dentista Evan Chandler, pai de Jordan, que o acusava. Especula-se que a família tenha reembolsado quase 15 milhões de dólares. As investigações paralelas da justiça foram arquivadas em 94 por falta de provas. Com o acordo, o único reclamante se recusava a colaborar. Em 96, Evan processou novamente, alegando que Michael teria violado os termos da ação civil, quando publicamente afirmou nunca ter abusado sexualmente do garoto. Neste novo processo, Chandler referiu-se ao álbum Story, bem como uma entrevista que Michael deu a Diane Xavier. O pedido abrangia uma indenização no valor de 60 milhões de dólares. Em 26 de maio de 1994, Michael casou-se com Lisa Mary, numa cerimônia na República Dominicana. A união foi amplamente divulgada e criticada pela imprensa, que especulava sobre a conveniência do casamento, realizando meses depois do término das investigações criminais contra o astro. A primeira aparição pública do casal foi em setembro, durante o MTV Video do ano. Eles entraram no palco, seguiram por uma passarela e se beijaram. O matrimônio durou 2 anos. Em novembro de 1996, o astro se casou com a enfermeira dermatologista Debbie Rowe, com quem teve 2 filhos. O primeiro, Michael Joseph Jackson Jr., nasceu naquele ano. No ano seguinte, Rowe deu à luz a Paris Catherine. A enfermeira abriu a mão de todos os direitos maternos e entregou a guarda das crianças a Michael, gerando grande polêmica. Em 2002, Rowe afirmou em entrevista à rede americana de televisão Fox que os filhos foram presentes dados por ela ao astro. Em março de 2019, Debbie Rowe revelou que Prince e Paris não são filhos biológicos do cantor. Em entrevista ao The Sun, Debbie assumiu que os 2 herdeiros nasceram a partir da doação de esperma de uma terceira pessoa, que ela nunca teve relações sexuais com Michael. Eles me fertilizaram da mesma maneira que eu fertilizo meus cavalos para reproduzir. Era muito técnico. Em 25 de junho de 2009, foi noticiado que Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca em sua casa, na vizinhança de Hollywood Hills, Los Angeles. Os serviços de emergência médica socorreram o cantor em sua casa, na tentativa de reanimá-lo. Porém, como Michael se encontrava em estado de coma profundo, ele foi levado às pressas para o Ronald, o hospital universitário da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Desde sua internação, rumores haviam se espalhado pela imprensa, confirmando sua morte. Sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs e em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de farmácias que Michael tinha tomado nas horas anteriores para dormir e administrados pelo seu médico pessoal, Dr. Conrad Murray. O último a ser administrado foi o analgésico Propofol, sendo que 10 minutos mais tarde o rei do pop estava em paragem cardiorrespiratória. O adeus a Michael Jackson foi no dia 27 de julho de 2009. Primeiro, o corpo foi velado em cerimônia privada, somente para familiares e amigos íntimos. Logo em seguida, o corpo foi levado para um ato público, onde 17.500 pessoas acompanharam o tributo. Estima-se que até 2 bilhões de pessoas têm assistido ao funeral pela televisão, já que emissoras do mundo todo transmitiram o evento ao vivo. E em uma entrevista de 2021 foi revelado que Michael teve o cérebro removido para estudos antes mesmo de ser enterrado. Michael Jackson teve uma vida bem intensa aqui, de muito sucesso. E foi isso aí, gente. Tentei resumir o máximo, porque tem muita coisa mesmo sobre o Michael. E tentando datar as partes mais importantes, assim, entre aspas, né? Porque ele deve ter muita coisa aí que a gente não sabe. Mas foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante like aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Me segue no Instagram. E que Deus te abençoe muito. Tchau!